Tudo bem? Nós vamos fazer aqui uma rápida transmissão da nossa lição de hoje, porque eu não quero que ninguém que Deus entregou nas minhas mãos para cuidar aqui em Caburu venha perder a sequência. E há pessoas que estão ausentes, há pessoas que não puderam vir por motivos de trabalho, por motivos de cansaço do trabalho, e às vezes até algumas pessoas talvez por motivos um tanto supérfluos, mas vamos com todo carinho, transmitir essa lição, gravando essa lição para todos, para que todos possam ter acesso. O título da lição é a última lição do nosso trimestre, Ninguém deveria perder, mas Deus sabe das necessidades, das dificuldades de cada um. Então, com muito amor, nós vamos estar aqui transmitindo para você, amado, amada de Deus, que faz parte da congregação Betânia. O título da lição é Renovação da Esperança. E o nosso texto áureo diz assim, está em João, capítulo 20, versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. A verdade prática, a ressurreição de Cristo, representa o ápice da esperança cristã. Nós ressuscitamos com Ele. Por isso que Paulo fala lá em Efésios que o dia da ressurreição foi o dia da maior demonstração do poder de Deus em toda a história do universo. Paulo fala isso. Ele ora para que os efésios possam compreender o mistério da ressurreição, o mistério da grande demonstração do poder de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Naquela ressurreição, nós também ressuscitamos com Ele. Por isso, hoje, nós estamos diante de uma lição chamada Renovação da Esperança. E eu não sei se vocês notaram, não sei se o seu professor de escola dominical notou, que aqui, nesse círculo, está escrita a palavra esperança. É a palavra-chave dessa lição. Isso é sempre bom nós colocarmos em destaque, uma vez que para cada lição existe uma palavra-chave. Uma palavra que nos conecta àquilo que está sendo falado. E a palavra-chave dessa lição é esperança, coisa que é uma das três que permanece, a fé, a esperança e o amor. Uma das três que permanece, é a palavra-chave da nossa lição de hoje. E por que nós temos essa esperança? Porque Jesus ressuscitou. E nós temos a esperança de ressuscitar juntamente com Ele. A lição, a leitura bíblica em classe, está em João, capítulo 20, versículos 19, 20 e do 24 ao 31. Diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou-se Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu.
Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. É o nosso caso, né? Graças a Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E assim finaliza o Evangelho segundo João. Então, na introdução, nós encontramos a palavra na lição bíblica dizendo assim: chegamos à última lição desse trimestre. A palavra que define é esperança. É a palavra-chave. A palavra que define esta lição é esperança. A ressurreição do nosso Senhor Jesus simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nessa lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Tópico 1: aparição de Jesus Cristo. Paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Lá em João 20:19 diz isso. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Provavelmente seria o lugar onde o Senhor Jesus celebrou a Santa Ceia. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. Essa foi a primeira aparição, né? No entanto, eles mostravam certo ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Também é uma coisa difícil de crer, né? De crer. Não há, assim, registro de nenhum deles que tenha crido logo na primeira palavra, primeira anunciação, que foi a de Maria Madalena, a anunciação da ressurreição. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos, coisas que afastam a fé, né? Medo e sensação de abandono e desproteção prejudicam muito a nossa fé. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Pedro lá no meio dos soldados e João ao pé da cruz. João acompanhando mais de perto os trâmites do julgamento. Já tinha falsos juízes naquela época. Já tinha juízes que distorciam a verdade naquela época. Triste, né? Mas para a glória de Deus, porque assim o Senhor Jesus foi até a cruz. Senão, não teria havido a crucificação. Então, os discípulos estavam amedrontados. Eles tinham fugido para as casas deles. E dias depois de terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos ainda continuavam escondidos. Veja, mesmo depois de terem recebido o Espírito Santo como Consolador, eles ainda estavam se escondendo com as portas trancadas. Lá em Atos capítulo 2, eles estavam escondidos, eles estavam ali orando e buscando o Senhor assim meio que timidamente, quando o Espírito Santo desceu sobre eles e eles perderam a timidez. Oh, glória! Receba o poder do Espírito Santo na sua vida. É a melhor coisa que você pode fazer. Receba mesmo, receba para valer, em nome de Jesus. Aceite, deseje, sinta fome, sinta necessidade, sinta sede do Espírito Santo, porque Ele quer te encher e vai te encher. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus volta a aparecer entre eles e repete 3 vezes: paz seja convosco.
Paz seja convosco. Paz seja convosco. O outro registro das aparições de Jesus Cristo ressurreto, entre a sua ressurreição e a sua subida para o Pai, ocorreram num período de 40 dias. Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram quando Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, estava lá, capítulo 20, versículos 11 ao 18, relata-nos Maria Madalena ali diante do túmulo vazio e o Senhor aparecendo para ela. Depois, seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Mateus também nos mostra, Mateus capítulo 28, do 8 ao 10, nós vamos encontrar que não foi, no caso ali, não foi só Maria Madalena, mas também as mulheres que tinham ido ungir o corpo de Jesus, né? Tiveram aquela surpresa maravilhosa e voltaram para relatar aos discípulos. Lá em Lucas 24, 34 e em 1 Coríntios 15, 5, nos mostra que Pedro foi o terceiro caso de encontro com Jesus após a ressurreição. Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho, né? A quarta aparição de Jesus, os discípulos estavam no caminho de Emaús. Ao anoitecer, quando Jesus apareceu para eles e conversou com eles no caminho e entrou na casa deles e depois desapareceu. Em Marcos 16, 12, em Lucas 24, do 13 ao 32, nós vamos encontrar esse fato, esse relato. A quinta aparição, os discípulos estavam reunidos numa casa em Jerusalém quando Tomé não estava presente. Então, Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 ao 43, João 20, do 9 ao 25. E a sexta aparição foi quando Jesus apareceu e Tomé estava presente. A sexta aparição de Jesus. E a sétima aparição, ele apareceu aos 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Eles estavam pescando e Jesus preparou peixe e pão para eles na praia. Quando eles chegaram na praia já tinha peixe e pão. Coisa linda, glória a Deus. Na oitava aparição, ele apareceu aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, testemunhas de que Jesus estava ressurreto. Olha só, em Marcos 28, 16 ao 20, Mateus 28, 16 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 18 e 1 Coríntios 15, versículo 16. A nona aparição, quando Jesus aparece para aquele que era filho de José e de Maria, era irmão de Jesus, pelo lado consanguíneo, né? Pelo lado de mãe. Então Jesus aparece para Tiago, o meio-irmão de Jesus. Lá em 1 Coríntios 15, 7, você vai encontrar essa palavra. Nós vamos encontrar essa palavra. 1 Coríntios 15, 7 mostra Tiago, o meio-irmão de Jesus, tendo um encontro com Jesus ressurreto. E, finalmente, na 10ª vez que ele aparece, nós vamos encontrar quando houve a ascensão de Jesus, lá no Monte das Oliveiras. Ele estava com os discípulos, né? E Marcos 16, do 19 ao 20, Lucas 24, 50 ao 53 e Atos 1, do 6 ao 12. Aparece o Senhor Jesus conversando com eles no Monte das Oliveiras e ali aparece também, nós vamos ver a ascensão de Jesus. Glória a Deus, coisa linda. Eu queria estar lá, às vezes eu me imagino naquele lugar dos acontecimentos e começo a pensar, meu Deus, que coisa linda, ele aparecendo assim e o rosto dele na altura do rosto dos discípulos. Daí a pouco
começou a subir, os discípulos olhando para o rosto dele ficando mais distante. Daí a pouco os pés estavam na altura do rosto dos discípulos e continua subindo. Aí vem uma nuvenzinha e o envolve. Essa foi a 10ª aparição de Jesus e última aparição de Jesus para os discípulos, né, ali naqueles relatos pós-crucificação, pós-ressurreição. Então, nós vemos que todas essas aparições, elas nos confirmam o fato da ressurreição de Jesus Cristo. Não tem como alguém querer negar. Ele ressuscitou, está vivo, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. Aleluia, glória a Deus. Bom, a primeira lição que nós devemos aprender aqui é entender, guardar dentro de nós, internalizar o fato de que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Em 1 Coríntios 15, 14 ele fala essa palavra, né? Então, o que ocorre? A nossa fé, ela tem que ser baseada na ressurreição de Jesus Cristo. A nossa esperança também. E o nosso amor também. Permanece a fé, a esperança e o amor. Então os três têm que ser fundamentados nessa certeza de que Cristo ressuscitou. Vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Aí, a segunda lição que a gente aprende é que a ressurreição é um fato inquestionável. É um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que Jesus está vivo. Jesus está vivo. A terceira lição nos ensina aqui nesse trecho a respeito da renovação da esperança e a promessa da nossa ressurreição em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 14 ao 16, nos traz isso nitidamente. Um dia seremos como é o nosso Senhor Jesus. Tal como Ele é, assim nós também seremos. Tópico 2. Aparição de Jesus. Esperança e plena alegria. Esperança e plena alegria. Quando aconteceu, o medo foi substituído pela alegria. Foram invadidos de uma alegria tão grande que o medo rapou fora, saiu de cena. O medo capinou, acabou o medo. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos discípulos. Surgiram. Pô, a gente estava esperando nele, agora ele está morto. Bom, a cena daqueles dois discípulos no caminho de Emaús mostra nitidamente isso, né? Mostra nitidamente que eles estavam assim, muito frustrados, muito abatidos, porque eles esperavam que Jesus fosse a redenção de Israel e eles voltavam para o caminho assim, meio que cabisbaixos, quando Jesus os consolou de uma maneira tão grande, né? Tão bonita. E eles entenderam que era Jesus quando ele desapareceu na hora do jantar. Quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Louvado seja o nome do Senhor. Essa lição é tão linda. Eu quisera ter agora uma igreja cheia para poder transmitir a todos os irmãos essa lição. Mas você que está me vendo aí, não olhe para mim, ouça as palavras e grave no seu coração essa mensagem de fé, de esperança, esse maior acontecimento do universo que foi a ressurreição de Jesus Cristo. Para você, para nós.
A tristeza deu lugar à alegria. Quando Jesus se apresentou aos discípulos, ele trouxe paz. Trouxe paz. Paz seja convosco. Os discípulos se alegraram. João 20:20 diz que eles se alegraram quando viram o Senhor. Saiu a tristeza. Aquela notícia maravilhosa da ressurreição do Senhor e a aparição dele ali junto deles, né? Acabaram com a tristeza dos discípulos. Acabaram. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos na esperança. Acabaram com a tristeza e encheram os corações deles de alegria, como enche o nosso, como está enchendo o meu coração de alegria enquanto eu falo sobre isso. Que coisa bonita, que coisa linda. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Maravilha! Esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele se refere à virtude da esperança junto da fé e do amor. Essas três. A maior é o amor, mas essas três permanecem: fé, esperança e o amor. Paulo fala da importância da esperança, né? A importância da esperança. Glória a Deus. Gálatas 5:22. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Um dos componentes do fruto do Espírito. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, se cremos no Cristo que venceu a morte, essas duas virtudes devem estar visíveis e notórias, evidentes na nossa vida. Lindo demais. E no subtópico 3, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. As dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João 20:25 fala isso, né? No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Glória a Deus. Fortalecimento da fé. O Tomé, que antes tinha sido cético, incrédulo, agora ele dá uma declaração de fé. Uma declaração de fé tremenda. João 20:28. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. A declaração de Tomé. Seja a tua declaração enquanto você está assistindo essa lição da escola dominical. Seja a nossa declaração: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Ao longo da história da igreja encontramos muitas pessoas que antes eram céticos, eram agnósticos e hoje afirmam a firmeza na sua fé em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. A idolatria humana, ela nos leva a duvidar das verdades divinas, coloca enganos, distorções. Romanos 1, do 21 ao 23, nós encontramos essa realidade. Fortalecimento da esperança. Fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção,
O Cristo ressuscitado também expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Lá em Atos 24:15 nós encontramos essa palavra. Também em 1 Coríntios 15, do 12 ao 14, o apóstolo Paulo se refere também a essa realidade, a doutrina da ressurreição e da glorificação do Senhor Jesus, e tal como ele é, nós também seremos. Oh, glória a Deus, aleluia! Assim, o apóstolo Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. 1 Tessalonicenses 4,14, você encontra o subsídio, a confirmação dessa palavra. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da nossa ressurreição e de todos aqueles que partiram, e a glorificação dos nossos corpos em Cristo Jesus. Conclusão: durante esse trimestre, nós exploramos ensinos valiosíssimos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas é igual ao Pai. É Deus em essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista escreveu o seu Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e tenhamos vida em seu nome, como encerra ali o Evangelho. O apóstolo São João encerra com essa palavra, né? Em João 20:31. E assim nós também agradecemos a Deus por esse trimestre, por esse ensino tão bonito. Eu pretendo passar esse ensino nos grupos familiares, nos lares aqui. Se alguém tiver revistinha sobrando em casa e quiser encaminhar para Caburu, né? Deixa lá na Adin Rei com o pastor Lucas e ele vai trazer para mim, para nós aqui começarmos os cultos nos lares com esse ensino maravilhoso. Deus te abençoe. Vamos em frente, o Senhor está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E com Jesus é vencer ou vencer. E missões é a chama que nunca pode apagar. Amém? Shalom, Adonai. Deus te abençoe.